Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Profeta Jonas, capítulo 1, versículo 10, a primeira parte do versículo diz: Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: que é isso que fizeste? Amém? Jonas é aquele profeta que nós já meditamos tantas vezes, né? Um profeta que no seu tempo foi bem sucedido em Israel. Você encontra isso no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, no versículo 25, texto sobre ele. Mas há um momento em que Deus, ele faz esses pedidos estranhos, esses pedidos que nós, às vezes, tentamos escapar deles. E ao invés de Deus pedir, Jonas, vai ali, fala com o meu povo, Jonas, vai ali, profetiza para os meus filhos, Jonas, vai ali e leva uma palavra de bênção, Deus diz: eu tenho uma bênção mais que dobrada. Então essa daí é para mim mesmo. Eu preciso que você vá à capital da cruel Assíria. Sabe aqueles homens que quando invadem a cidade, eles esfolam vivo, pegam o couro das pessoas, esticam na parede, pregam assim em volta do muro, e a cabeça eles cortam ao vivo e a cores e fazem um montão de cabeça na entrada para infundir terror? Estou sabendo, Senhor. Então eu preciso que você pregue a palavra da bênção para eles. E aí ele se depara com uma dúvida cruel. Agora, obedeço a Deus, esse sacrifício tão grande, ou sigo a minha lógica nacionalista, me torno aí, apesar do meu egoísmo, me torno um herói nacional, fujo para algum lugar e deixo este povo sem a bênção que Deus quer dar para eles. E vai que eles, ouvindo a palavra, eles se convertam e acabem se tornando para o Senhor e o Senhor os abençoe. Como é que vai ficar a minha cara diante do povo? E Jonas, então, ele toma a decisão que você conhece tão bem, é um texto muito conhecido, e essa temática da fuga de Jonas, ela acaba servindo para nós como um espelho da alma humana. Você pergunta, por quê, pastor? Porque, via de regra, eu e você tentamos fugir do Deus onipotente. Ele nos dá ordens que são esquisitas, faz pedidos estranhos, pede coisas que atribulam a nossa alma, mas essa tentativa de fuga que nós empreendemos, seja consciente ou inconscientemente, ela acaba gerando um efeito dominó. Você sabe essa expressão efeito dominó? Quando você derruba uma peça, mas uma peça derruba outra, que derruba outra, que derruba todo um tabuleiro pela frente e acaba por afetar todos ao nosso redor. Mesmo que a intenção não tenha sido esta, mas é isto que acaba acontecendo. E quando nós aplicamos essa história de Jonas para a nossa vida, nós vamos descobrir que nós vivemos a era da autonomia absoluta, ou seja, todo mundo
está dizendo: faça o que te faz feliz. Não faça o que os outros mandem. Faça o que te faz feliz. Mas o que o mundo esquece de nos avisar, o que não vem escrito lá nas entrelinhas, é que, embora sejamos livres para fazer as nossas escolhas, seremos escravos das consequências das escolhas feitas. E Jonas ensina isso para nós, por isso eu fiz questão de ler esse verso 10, quando os homens possuídos de grande temor disseram: que é isso que fizeste a nós? Porque essa rota de fuga que Jonas empreende para fugir do Senhor, naturalmente é o oposto para onde Deus havia enviado ele, nos leva a pensar em pelo menos 3 consequências que são inevitáveis, não só quando escolhemos nós fugir da voz de Deus, mas quando Jonas escolheu fugir da voz de Deus. Então, a primeira consequência que é inevitável é a consequência pessoal, aquilo que acontece a nós mesmos nessa fuga. Então, o que você percebe nesse capítulo 1, e talvez eu destacaria como sendo o ponto principal do capítulo 1, nessa fuga de Jonas, é a tal da descida. E é impressionante, porque é um abismo. O versículo 3 diz: Jonas, porém, se levanta. E se levantar na Bíblia sempre tem uma conotação positiva, algo bom, algo que você faz que é para frente, que é positivo, que é relevante, mas ele se levanta para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E aí começa a empreender a tal da descida, e descendo para Jope, e descendo para o cais, e descendo para o navio, e descendo para o porão, e termina descendo para onde? Para os portões do abismo, até chegar no ventre do hebraico. E quando nós olhamos para essa palavra, é uma palavra que nós não conhecemos, porque ela é hebraica, yarad, mas é uma palavra que diz literalmente, usa o verbo, eu acho que é o gerúndio, né, descendo, que implica em algo que é contínuo. Então, ele desce, e ao achar que está comprando uma passagem para a liberdade, na verdade, ele está aí comprando e financiando o próprio cativeiro dele. E é muito triste isso, porque no mundo de hoje, na nossa relação diária, nas coisas que nós empreendemos, a nossa fuga da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para o cristão? A nossa santificação. Qual é a vontade de Deus para o cristão? A nossa intimidade com Ele. Qual é a vontade de Deus para o cristão? O nosso exemplo, a nossa vida exemplar para que outros possam nos imitar. Qual é a vontade de Deus para o cristão? A nossa vivência como bom perfume de Cristo. Todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo é querido. Todo mundo é amável. Até que alguém diga não para ele. Até que alguém diga assim: ô irmão, sai aí do teu lugar e senta mais para trás, porque esse lugar eu reservei para outra pessoa. Até que eu tenha que dizer: ah não, irmã Andréia, hoje não vai dar para ceder o espaço para você fazer aqui o seu ensaio, você vai ter que dar um outro jeito, te vira nos 30. Daí todo mundo é bonzinho, todo mundo é bacana. Quando isso acontece, um navio para Tarsis se apresenta para nós. Pastor, e que navio é esse? É o Carça Curta lá, que vive nas regiões das potestades dos ares. Ele não se apresenta de pé de bode, de chifre, de rabo, pele vermelha e cheiro de enxofre. Ele usurpa o lugar do Espírito Santo. Ele vem como um conselheiro doce, amado, só para no teu ouvido dizendo:
você sendo humilhada, você sendo preterido em relação a outro, você que se esperava tanto, de repente sendo deixado de lado. Não, reivindique os seus direitos. Você não foi formado para ser passado para trás. Você é especial. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o escolhido mais puro que ouro, fino de Ofir. Não, você não será pisoteado por ninguém. Ai, o navio para Tarsis está aberto. E, meu irmão, parece que com o isolamento, né, nesse mergulho que nós fazemos em direção a Tarsis, entra um tal de workaholic, você já ouviu falar essa palavra inglesa, essa expressão workaholic? Workaholic significa os viciados em trabalho. E aí nós meio que fazemos como os japoneses, quando eles querem fazer greve, eles põem uma faixa preta em volta da testa e trabalham o dobro. É a forma de protestar contra salário, contra o patrão, contra o governo, é trabalhando o dobro. E se torna um workaholic, um viciado em trabalho. E nós temos esse hábito também no cristianismo. Aí eu me envolvo com tantas atividades e fico cansado e digo, ai, ninguém me ajuda. Não há um cristão para me ajudar. Eu faço tudo sozinho. Você já viu aquelas conversas de mãe? Nessa casa toda eu. Ninguém me ajuda, mas tente botar a mão na panela dela para ver. Tenta mexer na cozinha dela para ver. Tenta passar o pano diferente do que ela passa para ver. Dá ruim, meu irmão. Ninguém me ajuda, mas ela não deixa ninguém ajudar. Então, esse workaholismo que nós criamos, nos envolvendo com tantas atividades para justificar a nossa fuga do quê? Da presença pura, santa, pacífica e simples que Deus nos quer. Você lembra de Marta e Maria? Uma atarefada com tantas coisas. Para quê? Para mostrar que era melhor que a outra. A outra disse o quê? O trabalho fica para depois. Eu estou na presença daquele que veio e eu não sei quando volta. E uma hora ele vai embora e não volta mais. Eu vou aproveitar tudo que ele tiver para me dar. E se ele quiser comer bem, ele que faça o milagre e multiplique a carne, porque eu vou ficar na presença dele. E você, quando compara isso, você vai entender que aplicando isso para muitas coisas, nós fugimos da presença de Deus. Fugimos quando ficamos só na frente das telas, fugimos quando nos envolvemos só com o ativismo, fugimos quando nós estamos preocupados em observar se o outro está fazendo melhor que nós mesmos e queremos achar um ponto para criticar o outro. Tem uns nomes feios para isso, eu não vou falar isso aqui, né? Você sabe, tá na ponta do cérebro aí. Então, nós fugimos de tantas formas. Ei, mas é tão simples estar à presença do Senhor. É tão bom descansar. Você já chegou cansado, principalmente estamos em um culto aqui, alguns chegaram direto, quem sabe, do trabalho, você vem cansado, você vem arriado, você pode estar meio doente, tomou um remédio daquele que dá um soninho, você dobra o joelho e acontece o quê? Dá aquela lombeira, não dá? Sabe o que você deve fazer? Aconchega assim bem os cotovelos, põe o rosto contra a parede do banco da cadeira, dorme na presença dele. Descansa na presença dele, deixa ele te renovar. Você sabe que pela biologia, quando nós dormimos, o nosso sono da noite, quando nós apagamos, desligamos, o nosso cérebro ele entra, o nosso corpo começa a fabricar a cura para si mesmo quando dormimos. O sono é imprescindível. E descansa na presença dele. Para de te afadigar com tantas coisas. Para de tentar fugir para Tarsis. Para de tentar descer para o porão do navio da tua existência. Para de fazer isso. E começa a descansar na presença dele. Ele tem descanso para as vossas almas. Aleluia.
Você lembra do que Jesus falou, e não foi para os ímpios que ele falou, viu? Não era para os amorreus, para os fariseus, para os heteus, para os jebuseus. Ele falou para os discípulos. Ele falou para os crentes dos seus dias. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Meu irmão, você não precisa dormir no porão da negligência, envolvido com uma distância de Deus tão grande que parece que não há mais oportunidade para você. Você pode sim descansar nos braços sempiternos dele. Ali ele vai emendar o renovo sobre a tua alma e você vai sair dali dizendo: dá para fazer mais, dá para ser melhor, dá para mim fazer um pouco mais. Por quê? Porque quando nós olhamos para a história de Jonas, nós vamos descobrir que o pecado, esse pecado da omissão, da fuga que Jonas empreende, ele até promete alguma autonomia. Não, agora sou dono do meu nariz. Você já ouviu falar, tem muito aí um movimento chamado os desigrejados. Gente que se frustrou com liderança, se frustrou com o sistema, se frustrou com uma porção de coisas. Alguns até se frustraram com o próprio Deus, eu não sei como pode se dizer igrejado. Mas enfim, eles são os desigrejados. Eu não vou mais, não participo mais disso, daquilo, daquele outro. Meu irmão, essa autonomia, dizer, não, agora eu comando a minha vida. Eu administro o meu dízimo, eu administro a minha oferta, eu administro os meus passos, eu administro. Meu irmão, essa pretensa autonomia, na verdade, só vai te entregar um rebaixamento. Vai para Tarsis, vai para o porto, vai para o cais, vai para o navio, vai para o porão, vai para o fundo do mar e vai para o fundo da barriga do peixe. Por quê? Porque é uma queda seguida da outra. Mas cada vez que você escolhe ouvir a voz de Deus, seguir o comando da voz dele, você inicia uma outra estrada espiritual. Essa estrada espiritual, diferente daquela que entorpece a tua alma, essa daqui levanta a tua alma. A tempestade vai acontecer e você vai estar alerta. Jonas dormia no meio da tempestade. Agora não, tempestade está acontecendo, você está alerta. Onde Deus vai me usar? Porque quando você está bem com Deus, não existe a coisa de tempo ruim, tá difícil. Meu irmão, estava difícil na época do final da década de 70, e os mais velhos aqui sabem disso. O pão custava um valor de manhã, outro meio-dia, outra noite. Estava difícil. Ficou difícil no tempo do RV, depois ficou difícil no começo do governo FHC, depois ficou um pouco melhor, aí ficou difícil no plano Collor, mas daí fica difícil naquele. Meu irmão, governo nenhum vai dar jeito. Só tem um governo bom, só tem um governo que vai dar certo, é o governo daquele que vem com as nuvens e todo olho verá. Este governo é bom e este governo já está aqui, disposto a orientar a tua vida, a governar a nossa história, a dizer vai e fica e vai para cá e vai para lá, e a tua e a minha vida será marcada pelo sucesso. Aleluia. Então, quando nós olhamos para a consequência pessoal, ela vem, pode ter certeza. Há uma verdade na Bíblia Sagrada que todos nós já provamos. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o ser humano plantar, isso ele vai colher. Então, tomemos cuidado com isso. Mas tem uma segunda consequência, e essa aqui já começa a complicar um pouco mais, e inclusive é o tema do verso que nós lemos. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Claro, é a consequência coletiva, é o sofrimento que nós impomos às pessoas ao nosso redor. Veja que o versículo 4 e 5 diz: mas o Senhor lançou um grande vento no mar, e fez-se no mar uma grande tempestade. Vem o vento e a tempestade. Ato sequente: o navio estava para se quebrar. Então os marinheiros temeram.
Claro, a consequência vem. Essa tempestade, a Sahar, não foi um acaso meteorológico que acontece normalmente. Há uma intervenção divina terapêutica. O remédio era para Jonas, mas acabou afetando a todos que estavam à sua volta. E o erro que Jonas comete aqui, ele não coloca só em risco de vida só a vida dele. É o que a minha esposa sempre disse para mim: toma cuidado nas ações que você vai deliberar, toma cuidado nas decisões que você vai tomar. Por quê? Porque o que te afeta me afeta também, nós somos uma só carne. E o que afeta nós dois afeta a nossa família. E afetando a nossa família, tem a família da família, e tem os amigos, e tem aqueles que nos olham de perto, que nos admiram. Então, a desobediência de um servo de Deus acaba transformando o ambiente de trabalho daqueles homens em um tormento. Meu irmão, você está inserido no meio dessa sociedade. E nessa sociedade, eu e você fomos chamados para sermos sal da terra. Sal da terra. Eu cheguei hoje, quase a hora do almoço, e minha esposa disse: eu estou terminando de fazer aquela carne especial lá que você pediu, experimenta para ver se está bom. Precisava mais um cozimento. Eu fui lá, né, como bom jacan que sou, fui direto no tempero. Pouco mais de sal. E eu não gosto de comida salgada, mas ali estava com pouco sal. Então, experimentar para ver como estão as coisas. O que eu estou fazendo da minha vida? O ambiente de trabalho. Porque se fica sem sal, não era só para o cozinheiro, era para quem vai comer também. Afeta a todos. Então, enquanto os marinheiros estão lá clamando, cada um para o seu Deus, cada um para a sua filosofia, cada um para a sua ideologia, o Jonas está fazendo o quê? Dormindo. Ele que era para estar fazendo a sua parte, está dormindo. E nós vimos isso hoje, porque tem uma filosofia aí que o pessoal fala muito: meu corpo, minhas regras. Pois é, minha vida, minhas regras. Não estou machucando ninguém, não, tá assim. A história de Jonas prova que não existe pecado privado. Existe sim pecado que afeta primeiramente o pecador e depois a todos que estão à sua volta. Então, nós vemos isso no dia a dia. A escolha que um pai ou que uma mãe faz de abandonar o Senhor e o seu propósito para a vida daquela família afeta diretamente o lar. Todos à volta sofrem. Quantas vezes eu escuto: pois é, pastor, tá bem, mas não tá lá o meu tio, meu pai, o meu primo, meu sobrinho, meu filho, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu esposo, enfim, alguém à volta da família decidiu tomar uma decisão errada, entrar por um caminho ruim, afeta a todos. E isso faz com que a família, que é o núcleo, a célula máter da sociedade, sofra, tenha percalços, ela não se desenvolve. Uma família enfraquecida, Satanás pode causar discórdia, dissensão dentro do lar, destruindo a família. Meu irmão, não tem escola, não tem igreja, não tem governo, não tem empresa, nada funciona, porque o funcionário lá na empresa que está descontente com a sua casa, ele também não produz, ele precisa sair mais cedo, ele falta o trabalho, ele precisa resolver problemas pessoais. Mas quando tudo vai bem, todos produzem, todos são felizes, os filhos vão à escola, aprendem a palavra em casa, a escola pode ensinar errado, mas os filhos dizem: não, eu aprendi com meu pai, está na palavra de Deus, eu não aceito isso aqui. Aí se está tudo ruim lá em casa, qualquer coisa vai, porque aonde há fome, até o lixo vira fonte de comida, né? A escolha de um líder, seja ele eclesial, seja ele na vida material, de agir com desonestidade, acaba destruindo toda uma credibilidade. E nós vemos isso hoje no Brasil. No Brasil você não precisa dar nomes, acusar. Um cidadão lá, acho que São Paulo, algum lugar por ali,
colocou uma faixa bem grande no prédio dele, só escrito assim, ladrão, não precisa dizer mais nada. Acionar a Polícia Federal para tirar a faixa, mas ele podia ter colocado aquela faixa para qualquer coisa. Mas é que aquela faixa, com aquela palavra, ela tem uma direção própria, e o Brasil inteiro sabe para quem significa aquilo. Você entende? E aí lá no mercado internacional, no mundo inteiro, o Brasil como país sofre chacota, porque não somos um país sério. Nós não temos um governo sério, não temos um judiciário sério, e pouquíssimos são os políticos que são sérios de verdade. Onde é que nós terminamos? Terminamos perdendo investimento, terminamos perdendo o destino turístico, terminamos perdendo, inclusive quando alguém de maneira individual viaja para fora, olha assim, brasileiro, opa, cuidado com o bolso, brasileiro, cuidado, é perigoso. Você entende? Todo mundo perde. Por quê? Porque se uma liderança age com desonestidade, a credibilidade de todos cai. Então, quando alguém toma uma decisão de fugir, de sair da presença de Deus, de deixar de agir certo, é isso que acontece, afeta todo mundo. E eu terminaria essa parte dizendo, principalmente, acima de tudo, que nós precisamos entender que quando nós fugimos da nossa missão de ser luz do mundo, o mundo ao nosso redor fica mais escuro. E eu e você não queremos um mundo mais escuro, nós queremos um mundo mais claro, um mundo mais cheio da presença de Deus, um mundo mais alegre, um mundo onde nós temos a paz de Deus sobre nós. Como é bom você acordar num sábado pela manhã, ou quem sabe um domingo, o seu dia de folga, o primeiro dia das suas férias, abrir a janela, escutar o canto dos pássaros, o sol batendo, uma manhã de outono, onde a brisa mais fresca sopra, o sol é quente, o vento é frio, você coloca uma roupa gostosa, embarca no seu carro, vai olhando as paisagens à sua volta. Não é melhor isso? Pois é isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus tem preparado um dia de sol como o primeiro dia de férias. Ele não quer que nós soframos, mas as nossas escolhas podem fazer com que alguém pergunte: os homens possuídos de temor disseram, o que é isso que tu fizeste? Que nós não sejamos essa pessoa, né? Mas tem também uma tal de uma consequência soberana. O que é isso, pastor? É o tal do confronto com a graça inabalável de Deus. O versículo 17 diz, preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. No momento em que Jonas é lançado no mar, alguém lá do lado de fora diria, olha, foi feita a justiça de Deus. Deus é justo, Deus cobrou desse miserável, perdemos todo o nosso frete, quase morremos, mas está em justiça de Deus. Não, irmão. Onde você chama justiça, Deus chama de graça. Graça. Porque a graça de Deus, ela faz com que a misericórdia entre em cena. Deus não queria destruir o seu servo. Deus não quer destruir a você e a mim de modo algum. Esse grande peixe enviado aqui, ele não vem como um instrumento de punição. Quantas vezes você está passando por momentos de aflição e você diz, não, isso aqui é punição de Deus. Não, irmão. Não é punição. É livramento e isolamento pedagógico. É Deus ensinando. Porque ele se propõe, eu vou te ensinar pela minha palavra. Não cesse de meditar no livro dessa lei de dia e de noite. Pergunto para você, nos últimos 3 dias e 3 noites, quantas vezes você abriu a Bíblia e leu a sua Bíblia? Não responda. Está aí na ponta do cérebro. Era para ser de dia e de noite. Nos últimos 30 dias, quantas vezes? De dia e de noite. Então, pelo menos uma vez de dia, uma vez de noite, 30 dias, 60 vezes você já abriu a Bíblia nos últimos 30 dias, né? Não? Certo? Bom, tá aí a resposta.
nos últimos 365 dias, o último ano, 365 dias, de dia e de noite, 365 mais 365, dá quanto? 730. 730 vezes você abriu a Bíblia, creio que você leu todas as vezes, de dia e de... não aconteceu. Pois é. Daí, mas ele precisa te dar aula, ele quer te dar aula, você não fez a sua parte. Esse aqui é o tal do curso EAD, né? Ensino à distância. Ele te deu o PDF, tá aqui. E se precisar, tem aula ao vivo, basta só você dobrar o joelho e começar a meditar lá, que ele te dá aula ao vivo também. Tá tudo certo, mas você tem que ler o PDF para entender a aula ao vivo. Ele fala, mas você não vai entender a voz dele se você não entender a linguagem que ele usa. Não deu, pastor. Infelizmente, eu tive com os compromissos, aí não consegui fazer aula ao vivo. Então, fazer o seguinte, eu vou te mandar um peixinho bem grandinho, vai te engolir, vai te burilar, vai cair tua pele, vai queimar tudinho, vai deixar ruinzinho, vai ficar com fome, vai ficar com sede, vai se desesperar, mas tudo bem, faz parte do processo, porque Deus não desiste do seu profeta fugitivo. O propósito de Deus está de pé. Nínive ainda te espera. Pode ser que o coração de Jonas estava duro, mas Deus tinha amaciante para aquele coração. A terra de Nínive, ela estava esperando e o amaciante ia transformar a teimosia em resiliência para atravessar a cidade dizendo: Deus vem para destruir esta nação. É verdade, irmão. Quando o salmista diz, elevo os meus olhos para os montes, é porque ele estava no fundo do vale. Às vezes, nós ficamos tão deslumbrados com as paisagens que fazemos como o sobrinho de Abraão, levantando os olhos, Ló, para toda a campina do Jordão, viu que ela era verde e próspera. Ele não levantou os olhos para o céu para dizer, para onde vou, Senhor? Ele olhou e disse, o petróleo brota na flor da terra. Se eu conseguir armar aí um esquema para extrair esse petróleo, eu vou me tornar um sheik árabe. Vou sentar no petróleo, vou mandar no mundo. Quando eles inventarem lá os carros movidos a combustão, lá nos anos 1900, eu vou fazer a parceria com o Henry Ford, vou mandar no mundo. Ele levantou os olhos só para ver as coisas desse mundo. O que aconteceu com Ló? Bom, a história você conhece bem. Abraão não, ele levanta os olhos para o céu e o Senhor diz, até onde o teu sobrinho botou o olho vai ser da tua descendência também. Aleluia, aleluia. O grande peixe pode ser até uma crise financeira nesse momento, irmão, mas o fim é acabar com o relacionamento que te afastava de Deus e que te tornava um frustrado para te trazer para perto dele, porque aonde a tua fuga termina, começa a soberania de Deus. Esse ventre do peixe é o local que Deus escolheu para transformar o seu profeta em aluno, para ele voltar a ser restaurado, entender que o Senhor nos ama demais para deixar-nos ter sucesso na nossa fuga. Você pode ter sucesso temporário, momentâneo, mas não dura. Tudo que você faz começa e termina quebrado, porque não é o que Deus quer para a tua história. Ele quer muito mais. Não espera, meu irmão, a tempestade quebrar o teu navio. Não. A mesma voz que falou com Jonas fala hoje ainda. Levanta-te. A graça de Deus
para você recomeçar. Você não precisa ser Jonas, mas o Deus de Jonas quer ser o teu Deus também. Que Ele te abençoe, que Ele te dê capacidade de entender a sua vontade, para que você faça uma semana próspera e feliz na presença dEle. Deus te abençoe e até a próxima semana.